Bom, acho que eu voltei aqui, que nós estamos com um probleminha técnico, mas vamos lá. Seguinte, gente, Marcela, tá. Acho que ninguém mais vai chegar. Nós temos para falar hoje sobre. Não. Oi, o que aconteceu? Vamos falar sobre campo magnético. Desculpa, campo elétrico. Nós estávamos falando sobre isso aí na última aula. Ai, gente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre essa questão de campo elétrico. Como é que está funcionando para vocês? Vocês conseguiram fazer? Gente, eu preciso do áudio de vocês, preciso da evolutiva. Quando eu tenho uma carga elétrica, vocês conseguiram fazer os exercícios de como é que funciona o campo elétrico nas situações? Não conseguiram? Sim. Tá. Fazer a mesma coisa que você faz com a força elétrica. Né? Sim. O que eu preciso que vocês entendam, vou até... Ah, não, gente, meu recurso não deu certo. Estou muito chateada aqui. Ah, tá. Não, mas não deu certo. Deixa eu ver se vai funcionar. Vamos ter que mudar a ideia aqui. Nós já falamos, por exemplo, quando a gente fala de força, quando eu falo de força, eu tenho duas cargas, certo? E eu sempre vou falar da força entre elas, então no mínimo eu tenho duas cargas. O que acontece quando eu tenho campo elétrico? O campo elétrico, qual é a diferença quando eu falo de campo elétrico para força elétrica? Não sei se vocês lembram, mas bora lá. Na última aula eu falei que eu tenho uma carga positiva. Gente, tá dando para ver essa telinha, né? Sim. Sim. As linhas de campo elétrico, elas entram nessa carga negativa. Então, isso nós temos que saber. Então, ela sempre vai estar entrando na carga negativa e vai estar, contrário, nem setinha. E ela vai estar sempre saindo da carga positiva. Então, 50-0 para o negócio. Saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. O que eu preciso saber sobre isso aí? Quando eu falo de campo elétrico, eu vou estar trabalhando sempre com um ponto. Igual, acontece muito da gente ter várias carguinhas, e aí nós temos aqui no caso, por exemplo, marquei duas cargas e eu pergunto quanto que vale o campo elétrico num ponto aqui, ó, nessa distância. E aí eu tenho que fazer a análise do vetor. Qual é o problema que muitos de vocês sentem quando trabalha-se com análise de vetor? Presta atenção. Eu vou chamar essa carga aqui de carga 1. Essa é minha carga 1. Essa é minha carga 2. Não deu certo? Minha carga 2. Quando eu falo de carga, nesse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto P, eu tenho que saber como é que fica o meu campo elétrico naquele lugar. Atenção! Como é que funciona isso aqui? Em relação ao ponto, presta atenção como é que vai ficar. Eu vou ter um ponto, tá? Esse ponto P, eu vou ter que analisar o vetor do campo elétrico em relação a ele. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Quando eu tiver esse minha carga 1, tá? A minha carga 1 sendo uma carga positiva, em relação a esse ponto aqui, eu vou ter um campo elétrico em relação à carga 1 que vai estar apontando para a direita. Esse é o meu campo elétrico 1. Então, está apontando aqui para a direita. Alguém não entendeu porque o E1 está apontando para a direita? Então, é o meu E1, certo? Sim? Certo. Agora, quando eu for falar do campo elétrico gerado pela carga 2, eu vou ter que analisar o sinal da carga. A carga 2 é uma carga negativa. Gente, só para deixar bem claro. Aqui, nesse ponto, que se encontrar à direita das cargas, o meu campo elétrico ficou para a direita, meu campo elétrico 1, porque tem que estar saindo em relação à minha carga 1.
A minha carga 2 sendo negativa, o meu vetor campo elétrico tem que estar apontando para ele. Então, em relação a esse ponto, para que lado que eu vou escrever a minha seta, para que esse campo elétrico fique, né, em relação ao meu campo 2, minha carga 2. Eu tenho que apontar a setinha para o lado esquerdo. Presta atenção porque que aqui o meu E2 está para a esquerda. E2. Mas sumiu. E2 tem que estar apontando para a esquerda. Por qual motivo? Porque a minha E2, a minha carga 2 sendo negativa, o campo elétrico gerado por ela tem que estar entrando ali nessa carga. Alguma dúvida sobre isso? Não, de boa isso daí. Ok. Além disso, nesse caso, como é que eu vou falar do meu resultante, do ponto P, do meu campo elétrico resultante? Como eu tenho dois vetores, um para cada lado, o meu resultante vai ser a diferença entre os dois. Ah, professora, quem vem primeiro? Quem for maior? Geralmente, aquela carga que está mais próxima vai ter um campo elétrico maior, porque campo elétrico depende do inverso do quadrado da distância. Então, nesse caso, como eu não tenho valor, eu vou escrever primeiro o E2 menos o meu E1, ok? Então, eu tenho que calcular o campo elétrico. 2, calcular o campo elétrico. Larissa, Sim. esse negócio de entrar e sair, toda vez, tipo, o que entra é pra direita, o que sai é pra esquerda? Ou só aí? Não, nesse ponto P, vou fazer a mesma situação, tá? A mesma situação agora, eu vou marcar um ponto aqui embaixo, por exemplo, tá bom? Ó, vamos fazer um novo ponto. Tá. Se eu tivesse aqui, que meu ponto estava aqui embaixo. Esse ponto eu vou chamar ele de ponto Q. Que loucura. Ponto Q. Agora, bora lá. O meu ponto P é esse aqui, que está à direita, e o meu ponto Q está aqui embaixo. As cargas continuam sendo as mesmas. Eu vou apagar esse vetorzinho aqui para ficar mais clean nosso esqueminha aqui. Deixa eu apagar esse aqui também, que estava errado. Pronto. Minha carga 1, minha carga 2. 1, 2. Ok, agora presta atenção como é que vai ficar o vetor em relação a esse ponto que agora está embaixo. Quando eu for analisar o vetor aqui, presta atenção. A minha carga 1, sempre em relação ao ponto, eu vou analisar que está saindo. Então, presta atenção. Se a carga está aqui, meu ponto P está aqui embaixo, se eu fosse esticar um vetor enorme que fosse sair da carga e passar aqui, ele ia ficar assim, certo? Tá vendo aqui? Saindo da carga 1 e entrando, passando pelo ponto Q. Eu não preciso de tudo isso, tá? Eu não preciso de tudo isso, mas eu vou fazer meio dramático, depois eu vou arrumar de novo. Agora, como é que seria a mesma situação que fosse passar pelo ponto Q e fosse entrar na carga 2? Teria que ser um vetor. Opa, você fica aqui. Agora, eu precisaria de ter um vetor que vai passar aqui nessa carga e vai entrar na carga 2. Então, como é que ficaria a minha situação? Vou apagar esse exagero que eu fiz, mas tá vendo que tá passando no ponto P, entrando na carga 2, saindo da carga 1 e passando no ponto Q de novo? Sim? Uhum. Então, eu vou diminuir o drama aqui, vou diminuir esse exagero que eu fiz para vocês verem como é que ficaria a situação se eu fosse desenhar pequenininho, como a gente costuma desenhar. O campo elétrico gerado pela carga 2 ia ficar apontando para cima e o campo elétrico gerado pela carga 1 ia ficar apontando para baixo. Eu teria um ângulo aqui que eu teria que descobrir quanto que vale para poder calcular o meu campo elétrico resultante. Então, aqui, para cima, aqui eu tenho o meu campo elétrico 2, eu tenho o V2 aqui, e aqui embaixo eu tenho o meu E1, naquele ponto que eu chamei de Q. E1, certo? Compreenderam? Então, eu teria que saber quanto que vale esse ângulo para poder falar sobre isso, para poder calcular o resultante. Porque aí o resultante, ele seria um vetor
que vai sair aqui no meio, ó, esse aqui seria o meu vetor resultante, que eu teria que usar a regra do paralelogramo ou a lei dos cossenos modificada. Esse aqui... Mas, tipo, tem como ser ao contrário? Tipo, sair da E2 e ir para E1? Se o E2 for negativo, ô Maria Fernanda, não dá, tá? Esse seria o meu E Tá. resultante. A grande sacada é essa. Eu tenho que analisar sempre o sinal da carga para saber se isso vai ser positivo ou negativo. Então, eu tenho que analisar de acordo com essa questão de sinalzinho. Então, eu sempre vou apontar, o vetor vai estar apontando para a carga negativa e vai estar apontando contrário à carga positiva. Então, eu vou analisar os meus vetores assim. E aí, alguma outra pergunta? Sim? Não? Não. Eu estou liberando para vocês uma nova lista com mais questão de campo elétrico, com situações mais elaboradas. A minha câmera paralela aqui, não consegui abrir a porta de novo. Eu vou tentar uma última vez aqui para ver se ela abre a porta aqui do notebook para compartilhar com esse celular aqui que eu mostro por cima, que é melhor. Deixa eu ver se a porta está certa. 168. Não. Tem uma coisa errada aqui. Acho que agora vai dar certo. Timber 0. Não. Tô dando um erro de IP aqui no meu Paranauê aqui. Era para dar certo, mas ele não quer funcionar. Mas assim, eu queria mostrar para vocês pelo um outro ângulo que eu fazia no papel. Ficou tão arrumadinho que eu fiz no papel para fazer com vocês. Mas vamos lá de novo. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Mas o que eu preciso que vocês entendam é isso. Que ódio. Tudo bem. Você não quer trabalhar comigo? Então tá bom, celular. Meninos, então vou esquecer esse negócio aqui, vamos continuar por aqui. O que eu quero que vocês entendam, vou pegar a questão que eu fiz para vocês, e aí eu vou voltar para desenhar aqui com vocês, vamos lá. Arquivo, vamos lá. Primeiro trimestre aqui. O seguinte, quando eu tenho mais de uma carga, eu tenho que analisar com vocês, repara não, abre a pasta do negócio aqui mesmo, campo elétrico. Travou aqui tudinho. Vocês estão vendo uma lista aí? Como é que tá? Fala pra mim se tá aparecendo um negócio certo aí, porque... A gente só tá vendo o arquivo. Só tô vendo. Eu tô vendo só as pastas. A As lista não. pastas. Tá. Então, deixa eu soltar aqui o negócio de novo, que deu errado. Controle. Ai, meu computador é tão legal. Eu uso o Windows 10, ele é muito bom para travar, sabe? Meeting. Control. Vamos de novo. Pronto, acho que agora apareceu a lista, né? Sim. Agora apareceu. Agora sim. O que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho que, igual essa situação aqui, ó, nós temos essa, eu vou fazer esse desenho, vou refazer o desenho ali no programa. Nós temos um triângulo, certo? Eu tenho aqui uma carga positiva, outra carga também positiva, e ele pergunta para a gente quanto que vale o campo elétrico nesse ponto Z, certo? Os valores eu tenho escrito aqui no papel, então eu vou voltar lá para o quadro branco e vamos analisar o que ele está falando aqui nessa situação. Tipo a questão número 2, que nós vamos fazer na lista para vocês da SPSEX.
Quando eu tenho mais de uma carga, igual nós temos ali duas cargas e nós vamos analisar o campo elétrico naquele ponto, eu tenho que analisar como é que vai ficar. Deixa eu apagar tudo. Nós vamos ter aqui, então, duas cargas, elas estavam nas laterais, nos vértices de um triângulo retângulo, então, estaria mais ou menos assim. Tá um pouco fora do lugar, vamos chegar para o lado. E aí eu tenho um triângulo retângulo. O que eu preciso que vocês entendam em relação a isso? Ó, eu tenho aqui, o meu ponto vai estar aqui embaixo. Então, eu tenho que analisar o seguinte. Eu tenho que saber como é que vai ficar o meu campo elétrico em relação a esse ponto Z. Ai, meu Deus, não ficou ao contrário. Desculpa, o desenho ficou ao contrário, mas vamos assim, acho que está espelhado. O ponto Z está aqui embaixo. Então, eu tenho que analisar como é que vai ficar o campo elétrico em relação a essas duas cargas, sendo que as duas são positivas. Lembra lá, as duas são maisinho, uma carga positiva aqui em cima, outra carga positiva aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui ó, duas cargas positivas. Então, o meu vetor campo elétrico em relação a isso aqui vai ter que ser analisado saindo das cargas. Essa carga de cima aqui, ele chamou de carga QX. QX. A carga de baixo era meu QY. QY. Dessa maneira, como é que vai ficar o meu campo elétrico em relação à minha carga Z aqui? O campo elétrico da carga 1, vamos lá, gente, por favor, soltem os microfones para ajudar aqui a participar. Como é que vai ficar o campo elétrico em relação ao meu ponto Z da minha carga 1, que é a minha carga X aqui? Ele vai estar apontando para que lado? Para diagonal direita abaixo. Direita para baixo, certo? Esse é o meu campo 1, campo X. Esse é meu EX, que ele vai estar apontando para baixo em relação a ele. EX, maiúsculo. Como é que vai ficar o meu campo elétrico gerado pela minha carga Y em relação ao ponto Z? Para a direita. Apontando para a direita, certo? Este é o meu E, meu campo elétrico do meu ponto Y. Então, matematicamente, vocês sabem que nós temos que calcular, usando a formulazinha do campo elétrico. Campo elétrico é igual a K vezes E, todo mundo dividido pelo D ao quadrado, certo? D ao quadrado. Alguma dúvida que nós vamos ter que calcular o campo elétrico para o X, o campo elétrico para o Y? Sim ou não? Eu não ouvi a pergunta. Ó, por favor. seguinte, eu quero que vocês analisem o seguinte. Quando eu estou falando de calcular o campo no ponto Z, vocês entendem que eu vou ter que calcular quanto que vale o campo elétrico gerado pela carga Y no ponto Z, certo? Como é que calcula o campo elétrico? Usando a fórmula do K vezes Q dividido pelo D ao quadrado. Qual é a distância do ponto Y até o ponto Z? Ou da carga Y até o ponto Z? No caso da questão que ele falou, era 3 centímetros. De novo, como é que eu vou calcular agora o campo elétrico da carga X no ponto Z? Vou usar a distância que eu tenho da carga X até chegar aqui no ponto Z, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo. Agora eu quero só usar um negócio da matemática com vocês. Presta atenção. Se essa distância aqui, as duas distâncias, embora meu desenho ficou meio fora de escala, mas aqui vale 3 centímetros. Aqui embaixo também vale 3 centímetros. Sabem me dizer quanto que mede a distância entre essa carga X e esse ponto Z? 3
raiz de 2, só que eu não vou conseguir escrever raiz no meu notebook. Como é que eu vou escrever? Vamos ver se vocês entendem o que eu estou escrevendo aqui. 3 parênteses. Entendem que aqui essa diagonal é 3 raiz de 2? Sim. Sabem por quê? Porque eu faço Pitágoras aqui, ó. Vai ficar a hipotenusa vai ser igual 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, essa hipotenusa viraria 3 vezes raiz de 2. Para quem não entende a nomenclatura que eu fiz aqui, eu escrevi 2 elevado a meio, que é o mesmo que raiz de 2, porque eu não consigo escrever raiz aqui no notebook. Só se eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer a mão. Mas então, assim, o que eu preciso que vocês entendam é isso. Eu tenho que analisar. Ai, rabiscando isso. Aqui ficaria 3 raiz de 2 centímetros. Então, essa distância da carga aqui até o ponto Z é a que eu vou usar dentro dessa fórmula aqui, tá? Calculou os campos elétricos, eu tenho que saber quanto que vale o valor de EY, quanto que vale o valor de EX, para calcular o meu campo elétrico resultante, que ele vai sair aqui do meio, ó, o meu campo elétrico resultante, ele vai sair aqui entre os dois vetores, e ele vai estar aqui embaixo, e eu tenho que analisar os meus vetores e analisar o ângulo. Vamos lá, solta o microfone de novo aí, por favor. Como é que eu vou saber quanto que vale o meu campo elétrico resultante aqui no meio? Você vai ter que usar aquela fórmula A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes cosseno do ângulo. Isso. Ó, o meu campo elétrico resultante ao quadrado. Gente, quando eu escrevo com esse chapéuzinho é para dizer que é o quadrado, tá? Porque aqui não vai. Ao quadrado é igual a o meu A ao quadrado mais o meu B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem seria o ângulo entre eles? Aí nós temos que descobrir o seguinte, matematicamente falando, se eu tenho um triângulo que as duas laterais têm mesmo valor, se aqui vale 3, aqui vale 3 e ele é um triângulo retângulo, alguém saberia me dizer quanto que vale os ângulos internos desse triângulo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ou esse ângulo aqui, ou automaticamente este ângulo Z? 45 graus. Por que 45 graus? Única pessoa que está participando da aula de novo, o povo fechou. Nem a Marina soltou o microfone, né? A Giovana também não está soltando o microfone. Tá difícil aqui para mim, gente. Isso, né, Larissa? Pois é, o povo tem que participar comigo aqui. Vocês sabem que eu me sinto sozinha. Se eu soltar o microfone, vocês vão escutar eu espirrando a aula inteirinha, então. Não, mas assim, vamos considerar que você está longe da Giovana. Então, eu não vou ter medo de você espirrar a aula inteira. Agora, se a gente estivesse perto, ia rolar um medinho grandão. Mas bora lá. Eu espero que vocês entendam que aqui os ângulos medem 45, porque o meu, como é um triângulo isósceles, os ângulos vão ser iguais e a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre valem 180. Então, os dois ângulos medem 45. Então, quando você fizer a conta para a questão número 2, você já tem que saber que esse ângulo aqui, ó, vai medir 45 graus. Por quê? Porque nós temos, aqui vai medir 45 graus, porque vai ser o mesmo ângulo formado pelo triângulo ali das carguinhas e o ponto, certo? Então, numericamente, eu vou vir aqui e vou fazer como cosseno de 45 graus. Bem delicado meu desenho. Compreenderam, então, como é que vai fazer para resolver uma questão, então, quando eu tiver cargas formando um ângulo X entre eles, certo? Sim ou não? Sim.
Então tá. Nós temos mais uma aula hoje, mais tarde, e se Deus abençoar, eu consigo usar. Gente, eu comprei uma folha A3 para mim poder fazer rabiscado com vocês, para ficar mais organizadinho, bonitinho. Tá tão lindo, mas se eu for ter que ficar fazendo assim, ó, não rola. Fica estranho, até porque a minha câmera, de novo, está invertida. Não é meu interesse, mas aí a próxima aula, se tudo eu conseguir jogar fora essa droga de celular que não deu certo agora, eu vou fazer para vocês a imagem ali para cima. Mas, bora lá. Nós estamos falando, então, sobre campo elétrico resultante. O Enem não cobra muito isso, tá, gente? Não é bem o foco do Enem falar sobre campo elétrico resultante, coisa do tipo. Mas, assim, o que eu preciso que vocês entendam é isso aí. Eu tenho que analisar os vetores e a parte difícil não é a parte de fazer cálculo de campo elétrico. Nós temos algumas questões bem facinhas aqui na nossa lista. Mas o mais complicado, no geral, é trabalhar com campo elétrico resultante, é fazer análise do vetor. Por isso que eu gastei essa aula inteirinha fazendo análise do vetor lá naquele pontinho que eu estava mostrando. Gustavo, Matheus, Camila, Karine, Anelisa, Natália, cadê o resto do povo? Marcela, Ana Júlia, Rafael, que só mostra a cara do Lula aí. Alguma dúvida, por favor? Não, Larissa, tá de boa. Só tá tudo de boa. Uhum. Ai, vocês me matam desse jeito, pô, porque você tá de boa. Então, tá bom. Gente, a gente tem 2 aulas hoje. Minha pergunta vão ser 3 semanais. Continuamos falando de campo elétrico para terminar ou eu vou voltar a fazer aquele esquema de fazer revisão do Enem? Só um conteúdo é mais fácil, né? Para não virar bola, né? Uhum. Conteúdo. Então, essas aulas não vamos fazer aqui agora. Do jeito que tá, eu prefiro só um conteúdo. Só um conteúdo. Para não ficar desorganizado, né? Eu também acho que foi o que eu pensei. Ficaria melhor. Eu ia falar que eu prefiro 2, mas todo mundo foi contra isso. Não vou falar. Não, eu vou tentar continuar abastecendo vocês com lista extra do outro conteúdo, mas vamos fazer aula só de um conteúdo para a gente terminar esse conteúdo logo e passar para o próximo, que eu acho que vai ficar bem mais fácil para trabalhar e, inclusive, também vai chamar mais a atenção de vocês, porque é um negócio que o Enem gosta muito, que é a parte de elerodinâmica. Então, vai falar de circuito, explicar a questão de tomada, vamos dar um rolezinho pela casa, mostrar como é que funciona os interruptores e coisas do tipo. Tudo bem? Então, encerrando essa parte de campo elétrico, eu vou dar uma pincelada na parte de potencial e coisa do tipo, e a gente já começa a falar sobre eletrodinâmica, uma matéria muito bacana que o Enem adora trabalhar, certo? Gente, eu tô muito triste, eu queria que muito vocês mostrassem a cara de vocês. Eu vou colocar como tarefa para a próxima aula, vocês vão dar uma lavada na cara de vocês e vão todo mundo abrir a câmera. Olha o João calado ali, ó. Nem sei que horas que o João apareceu, mas tá bom. Dia, João. Apareceu Bom dia. agora, Larissa. Ninguém tá mostrando a cara pra mim. Que tristeza. Acabei de acordar, Larissa. Não vou mostrar, não. Não, ô, Larissa, próxima aula, todo mundo acordar às 6 horas da manhã, tomar um banho, botar uma roupinha bonita. Faz comigo, não. Passa perfume. Passa perfume. Passa perfume, verdade, mais importante.